Fala pessoal, mais um episódio do nosso podcast aqui, Random Walk, com o seu apresentador Thiago Calechini, sócio-economista da Dom Investimentos. Pessoal, antes da gente apresentar o nosso convidado aqui, que hoje o episódio promete, vamos fazer daquele recado padrão da paróquia. Se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem o vídeo. É super importante aqui para o nosso projeto, dá uma super força. E, enfim, para a gente continuar chamando pessoas super mega interessantes e com bastante história, bastante bagagem para contar e compartilhar conosco, tá bom? Pessoal, então, sem mais delongas, vamos para apresentar o nosso convidado, que inclusive... Nosso convidado tem uma história muito interessante, que o primeiro convidado aqui do nosso podcast, que foi o Rodrigo Campos, queria deixar um abração pro Roderix. Eu conheci, a gente estava na casa dele tomando uma cerveja, aí quando eu falei que eu era de Catanduva, ele falou, putz, tem um cara que trabalhou comigo no JP há muito tempo atrás, que, o casamento dele foi de Catanduva. Então eu falei, mas não é possível que eu não sei quem é. E aí passou. Né? Enfim, isso foi em 2021, outubro. Aí passou um ano, passou dois. De repente eu encontro um outro pai de uma amiga minha de Catanduva. E aí ele fala, não, porque eu tenho um almoço com um amigo meu que trabalha no JP Morgan. Eu falei, trabalha no JP Morgan? Mas quando? Não, na mesma data. Na hora que eu liguei as pontas. Pessoal, o mundo é muito pequeno. É o convidado que a gente tem aqui hoje. Então, sem mais delongas, Marcelo Carvelli está aqui com a gente. Marcelo, super obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente para bater esse papo. Tiago, eu que agradeço a oportunidade. Catanduva eu falo que Catanduva é a maior cidade do mundo, né? Porque onde você vai tem gente. Tem gente. Que você conhece de Catanduva, né? Tem. E eu virei um cidadão honorário, porque faz mais de 30 anos, mas faz uns quase 30 anos que eu frequento a cidade, já faço parte da sociedade lá da cidade, exatamente. Então, Marcelão, eu sempre falo que às vezes eu trago pessoas aqui que têm uma presença um pouco mais forte na internet, às vezes as pessoas não têm. A tua história é uma história super interessante, é bastante diferente, de fato, das pessoas que eu já trouxe para cá. Então, se apresenta para o pessoal, conta um pouco da tua história, quem é o Marcelo Carvelli, o que você fez e o que você faz hoje. Essa parte é a parte que demora mais, porque tem muito tempo, né? Vou ter que resumir 30 anos em 3 minutos. Mas vamos lá, vamos tentar, e se você precisar de mais detalhes, a gente entra aqui. Bom, eu comecei minha carreira em 91, eu sou economista de formação, estudei na USP, me formei em 90, em 91 entrei no Citibank, que era o sonho de todos os... Na época, eu repito isso algumas vezes, nessa época, quando quem se formava nas faculdades queria ir para 2 lugares, né? Queria ir para a GC Lever, quem quisesse fazer marketing, eu queria ir para o Citi no programa de trainees. Eu queria ir para o mercado financeiro, e aí acabei indo para o Citibank, foi uma experiência muito legal. Passei lá quase 3 anos, depois em 94... O que você fez lá no Citi? Eu trabalhava eu era trainee, mas eu trainee a gente chamava Corporate Finance, que era fazer um pouco de tudo, mas no último ano eu estava na mesa na tesouraria, que foi a minha primeira experiência com tesouraria na época mesa de cruzeiros ou de reais de hoje, né, que tradeava com clientes e contrapartes, mas tradeava reais, assim, instrumentos de renda fixa. Na sequência disso, em 93, eu tive a oportunidade de ir para o Banco Matrix. O Banco Matrix foi um banco que surgiu nessa época, foi fundado em 93. Eram 5 sócios na época, 5 sócios muito grandes de mercado, são pessoas muito conhecidas e tal. Eram 2 ex-presidentes e diretores do Banco Central, o André Lara Rezende, o Luiz Carlos Mendonça de Barros, o Tom do Garantia, o Roberto Moritz, que era do Safra, e o ex-presidente do Citi, que era o Borali. Então eram pessoas assim, eram ícones de mercado, montaram o banco e chamaram a turma, a gente brinca os PhDs, né, na época, os Poor, Hungry and Desperate, que a gente tinha... Poor, Hungry and Desperate. Todo mundo queria trabalhar muito, queria ganhar dinheiro, mas não tinha nenhum dinheiro, e todo mundo foi para lá, quer dizer, todo mundo não, quem teve a oportunidade de ir para lá, eu tive a oportunidade em 93, fui para lá, comecei junto lá quase com o banco. Foi uma história muito legal, porque um aprendizado enorme. Naquela época, os bancos de investimento é que dominavam a cena, né? Era o Garantia, depois o Pactual, Icatu, a gente brincava que era IGPM, Icatu, Garantia, Pactual, e o M era o Matrix, né? Era IGP, depous virava o Matrix. A brincadeira era essa na época.
E eram bancos super agressivos, bancos que operavam quase como hedge funds na época, né? Assim, com alavancagem muito grande. O mercado era outro. Naquela época não existia Basileia, não existia limite de alavancagem. Então era um mercado um pouco mais selvagem. Era selva. Era um pouco mais, né? As regras vieram crescendo ao longo do tempo. Mas naquela época eram bem frouxas. Em 97 eu saí do Matrix e fui para o JP Morgan, na mesa de Sales and Trading lá, que é onde eu conheci o Rodrigo, fiquei bem amigo dele lá na época. Foram 2 anos, né, 2 anos bem intensos, porque foram os 2 anos das crises e todas, que a gente vai comentar mais para frente, mas foram 2 anos bem desafiadores. E em 99 eu saí do JP Morgan, na verdade o banco passou pela dificuldade, não o banco, mas a nossa área especificamente passou por uma dificuldade grande, teve uma série de cortes, então eu fui uma das pessoas que saiu do banco na época por conta dessa redução da área, ou até... Por conta de Ásia e Rússia. Ásia e Rússia. Na verdade, por conta de Rússia. Na época, em 98 foi a Rússia. E aí, naquela dúvida do que fazer, eu já tinha... Naquele ano, eu completava 30 anos de idade. Você? Eu ia fazer 30 anos. Eu tinha acabado de fazer 30 anos. E aí, naquele momento, eu fundei a Claritas com outro sócio que também estava no mesmo grupo que eu estava. Ele também fazia parte da mesa, o Renato. E a gente saiu e falou, vamos empreender, vamos montar a Claritas. E foi a maior parte da minha carreira profissional, né? A empresa começou lá em 99, passou muito tempo, a gente cresceu muito, diversificou muito e tal. Depois eu vendi a minha participação, mudei para os Estados Unidos, isso foi em 2015. Então tecnicamente eu moro nos Estados Unidos já desde 2015. E em 2019, 20, um pouquinho antes da pandemia, a gente resolveu voltar. Eu fiz algumas coisas nos Estados Unidos, eu não fiquei parado nesses 5 anos. Eu acabei me juntando com um gestor muito, muito competente de Fund of Funds, o Rui, na Seleto, e eu fiz parte do board desse Fund of Funds, que é um produto espetacular, e a gente teve a oportunidade lá de visitar uma série de gestores, então foi muito rico de aprendizado esse período para mim. E logo depois eu falei, não, acho que o Brasil tem muita oportunidade, vamos voltar. E a gente aí recentemente montou uma outra gestora e estamos de volta no jogo, aí chama Vin Asset. Tem a grande maioria das pessoas que está lá era ex-Claritas, obviamente, pessoas que eu já trabalhei junto, já conheço há muito tempo. E estão lá, estamos de novo, voltamos para o zero, com outra cabeça, com outra experiência, mas de volta para o jogo. Fazer o repeteco. Com outras, tentar fazer um trabalho legal já usando a experiência que a gente já teve lá atrás, né? Teve muita bagagem, teve muita coisa que aconteceu e estamos dentro a gente está dentro da Avin, que é da Aquavero, né? Que é um agente autônomo ligado ao BTG, a gente está dentro da estrutura deles, eles são nossos sócios. Então, assim, tem muita coisa para explorar nesse mercado brasileiro e a gente está aí faz um ano, mas um pouquinho mais de um ano que a gente está nessa estrutura e já estamos sentindo o tamanho da demanda e da intensidade que vai ser daqui para frente. A sorte é que é todo mundo velho lá, mas está todo mundo com gás de gente nova, né? Isso é bom, porque tem a experiência de tudo que já passou pela vida profissional. Nem todo mundo é velho. Você é novo, por exemplo. Eu sou um dos mais velhos. Mas está interessante, tá legal e a perspectiva é bem interessante, bem boa. E assim, então é bacana que você teve o teu período de operar nesses bancos de investimento que na época eram as joias da coroa do mercado brasileiro, era onde todo mundo queria estar, principalmente em mesa de tesouraria de banco de investimento, que era o Alconcur. E naquela época, quando você foi para o Matrix, até antes do Matrix, quando você estava no Citi, que todo mundo fala que o Citi é a escola, né? Exato. Que lá você aprende tudo. E aí você fez a mudança de você ser um tesoureiro ou um trader lá da tesouraria, mas um cara com um pouco mais de cabeça de gestão
E aí depois você passou a empreender, que você falou, não, vou tentar enveredar aqui pela minha asset. Eu também, além de fazer gestão, que era o que eu sempre aprendi a fazer, atuando como hedge fund nesses bancos, eu quero, é isso que eu sei fazer, então vamos fazer para cliente, mas eu acho que nesse período que a gente vai discutir um pouco mais para frente, envolve também uma certa gestão de pessoas, então formar time, cultura da empresa, tudo isso que é uma coisa muito diferente de gestão de recursos em ativos financeiros, mas é fundamental para o sucesso do novo business. Né? Não, acho que qualquer business, inclusive o nosso, é feito de gente. Então, sabendo ter esse tato e essa sensibilidade é fundamental para o sucesso. Mas o que eu queria, eu acho que o que o pessoal mais gosta... Na verdade, eu criei esse podcast porque o pessoal sempre gostou de eu contar a história. Então o pessoal falou, pô, Calestini, você conta história super bem, então não sei o que. Eu falo, não, mas eu conto bem... Porque eu ouço quem me conta primeiro. Exato. Né? Eu ouço, bebo da fonte. Então, eu queria saber de você, assim, quando você começou, pode ser no City ou no Matrix, mas assim, ou pregões que estão na tua memória, que você nunca mais esqueceu pro bem ou pro mal, coisas que eram completamente diferentes do mercado brasileiro naquela época, que hoje você fala, nossa, não é possível que mudou tanto, assim, não é possível que naquela época a gente atuava dessa maneira, hoje é uma coisa impensável. Eu queria que você relembrasse um pouco, navegasse nas tuas memórias de tesouraria e contasse um pouco pra gente. Tem muita coisa, mas eu vou fazer ao contrário, tá? Do tempo mais novo, porque, por exemplo, a primeira coisa que eu me lembro foi minha primeira experiência com o Circuit Breaker. Então, assim, por exemplo, a gente não tinha muita noção do que era aquilo. Quando foi o seu primeiro? Eu acho que foi na crise da Ásia, que é a primeira que eu lembro mesmo de ter vivido isso em 97, quando você teve aquele aprofundamento da crise da Ásia. E eu lembro do desespero de cliente, de contrapartes, aquela coisa assim, o pessoal puxando margem de todo mundo, os mercados fechados. E até tem uma passagem que eu lembro no JP, a gente começava a operar de manhã lá, a gente fazia mesa com clientes, o mercado fechava, porque caía os 15% iniciais, fechava, estava aquele primeiro momento de pausa, a gente ficava ali esperando, abrir e tal, abria o segundo circuit breaker, aí era mais tempo. E aí esse momento era o momento mais... Você olhava e falava, o mercado está derretendo, você não sabe o que está, você não sabe a dimensão do problema que está acontecendo, só que você sabe que os preços estão muito piores do que aquela tela está mostrando. E não tinha o que fazer, esse é um certo desespero, assim, nesse mercado, quando te aciona isso, a primeira vez, você fala, pô, mas como é que eu saio dessas posições? E o cliente liga e fala, como é que eu saio disso daqui? Como é que eu... Não tem jeito, não tem como. Tem que esperar o mercado abrir, tem que ver se tem comprador. Então, assim, é uma sensação de empobrecimento tão rápido. Impotência também. Impotência. E eu lembro que a gente brincava assim, a gente descia. O JP Morgan era na Paulista. A gente descia, não tem o que fazer, vamos descer tomar um café aqui. Não tem muito o que fazer. Ia tomar um café, sentava lá e olhava. E eu lembro que, para mim, tinha uma coisa estranha, que eu lembro de um dia específico, um dia de sol bonito e tal, olhava assim aquelas pessoas andando na rua como se nada. Eu falei, esses caras não têm ideia do que está se passando no mundo. Eu até falei, o pessoal tá empobrecendo numa velocidade absurda, tá ficando pobre, o mundo tá desabando, e os caras não sabem, talvez voltem pro escritório e não tenham emprego, não sei o que vai acontecer. Mas eu lembro de ter essa sensação da gente olhava assim aquele fim de mundo, e essa sensação se repetiu em 2008. E foi mais forte ainda nas Lehmans da vida, etc. e tal. Então, assim, da mesma sensação, a sensação de você olhar para o mundo e falar, cara, esse negócio está indo para um caminho que a gente não sabe onde vai parar. E não é limitado à tela do mercado. Você fala, pô, talvez não exista. Em 2000 foi muito mais forte, né? Mas foi aquela sensação de você falar, pô, estamos na beira do abismo, pode ser que o mercado financeiro... Pode ser não, né? O mercado financeiro nunca foi mais o mesmo. Vários nomes que a gente está acostumado, que eram nomes tradicionais, famosos, não estavam mais lá. Então, assim, essa é uma sensação que eu acho que se repetiu algumas vezes, mas é como eu falo, a gente vai ganhando os badgezinhos, os ribbons ali de ter Survivor. Passado por isso, né? Então, a primeira você fica meio que desesperado, a segunda você fala, mas já vi isso acontecer, aí a terceira você fala, bom,
Chega uma hora que você fala, bom, é mais uma crise, amanhã vamos estar todo mundo de volta aqui, vamos voltar a ganhar dinheiro, é só não quebrar que está tudo bem, né? Então, assim, só a gente... Mas eu acho que essa experiência é muito mais um crescimento psicológico. Muita gente fala, pô, mas vocês operam, vocês não ficam nervosos com flutuação? Você não fica nervoso com a flutuação de 1%, 2% na tela. A gente já passou por coisa muito pior. Então, assim, essa segurança que esses momentos te proporcionam, esse é o crescimento que muita gente nova ainda não teve. Não sei se vai ter, provavelmente vai, em algum outro momento, mas... E aí você vê esse pessoalzinho desesperado, falando que está estressado porque o mercado caiu 3%, 4% num dia, porque tipo hoje, o mercado sofreu hoje, ontem, por conta do Fed e tal, mas, cara, isso faz parte do dia a dia, isso não deve deixar ninguém... Não deveria. Não deveria, mas tem gente... a gente está comentando sobre aviação, tá? A diferença de um piloto novo e de um piloto velho. O piloto velho já passou por turbulência, já passou por pane de elétrica, pane de motor, e tá aí, continua voando, e a calma nessa hora é muito importante, né? Talvez assim, a experiência da turma nova, eu acho, mais parecida com isso, eu imagino que deva ter sido o Covid. Né? O Covid foi uma acho que foi a última dessas. Deve ter sido a última. Eu não estava muito rápido. Foi muito rápido, muito intensa, e também trouxe essa sensação de você falar, bom, como vai ser o mundo, não o mercado só, né, mas como vai ser o mundo depois desse evento. Da mesma forma que em 2008 você teve esse pensamento, você pode ser que repense todo o sistema financeiro global, 2020 foi igual. Ninguém num primeiro momento sabia o que ia ser do mundo. E aquele pânico, aquela insegurança também tomou conta de muita gente. Mas assim, só voltando a você falar de pregões inesquecíveis. Eu tenho uma situação na Claritas que a gente viveu, eu estou lembrando do ano, deve ter sido 2002, isso daí. Ou 3, não, foi 2. Provavelmente que a gente estava, na época, o trade da época era ficar dado no DI curto, porque a curva estava em uma inclinação absurda, e você ficava meio que andando, fazendo a analogia é fazendo piquenique na beira do vulcão ali. Você tem a melhor vista, o lugar é lindo, só que tem um vulcão. Pode estourar nas tuas costas a qualquer momento. E o que era isso? Porque o pessoal hoje faz conta do DI pelas reuniões do Copom, né? Vai ter reunião, vai subir meio, vai subir 0,25, vai subir, ou vai cair meio, 0,75, enfim. E aí faz a conta do DI, é uma continha fácil, né? O risco está bem. Naquela época, o risco era você ter uma chamada de uma reunião extraordinária. Surpresa. Extraordinária, reunião extraordinária do Copom. E o cara subia 5%, 10% juros, fazia esses degraus assim absurdos e tal. Só que o prêmio que você tinha para ficar dado nos DIs curtos era enorme. Enorme. Então a cada dia que você não tinha um aumento de juros extraordinário, não tinha data de Copom, tá? Não tinha Copom no meio do caminho. Você estava aqui no dia 10, fazia a posição dada pro final do mês e ficava torcendo para não ter evento extraordinário no meio do caminho. E era Armínio, se não me engano. E a gente tinha uma posição, eu lembro, esse dia foi a sensação assim, eu sinto isso hoje. A gente estava lá com uma posição enorme, dada para o fim do mês, do final do mês, e ganhando dinheiro, todo dia lá fazendo... Dei super curtinho. Do final, do primeiro vencimento. Todo mundo ali e tal, voltamos do almoço, reunião extraordinária. O que acontece? O mercado fecha. E você não sabe se você... Pra você ter uma ideia, a nossa proteção... a gente aguentava uma alta, não vou lembrar o número exato, mas a gente aguentava uma alta de até 6% ou 7% perto de 7% ou 8% na Selic. Uhum. A partir daí a gente começava a perder dinheiro, de tão gordo que estava o DI. Então, assim, acima daquilo, só que o que acontece? Quando você fundo, você tem que estopar aquele negócio, tem que diminuir teu prejuízo. Podia ser muito mais. E a situação era grande. E a gente saiu ali no desespero. Como é que você zera um negócio desse, sendo que não tem mercado? A gente fazia zeragem via índice futuro,
fazia zeragem via outros mercados e depois faziam direto. Porque o mercado que de fechava era o de DI. Dólar e índice continuava. Aí você fazia o ajuste, você tradeava em outros ativos para fazer o ajuste gerencial com outros players ali. Ou seja, hoje em dia não sei nem se dá para fazer isso. Na época dava para fazer, mas óbvio, assim, mas o sentimento é que é o principal. A forma de zerar é o de menos. O sentimento, na nossa cabeça, assim, fala, pô, temos que esperar o resultado. A gente pode ganhar, e outro, DI, a marcação ao mercado naquele dia, mesmo que ele subisse só 5 ou só 6, a marcação foi lá para cima, o mercado pedia prêmio para tudo. Então a gente ficava assim, a sensação é de você ter 100% de impotência. Eu acho que, imagina quando você está lá no avião e o cara fala, ó, nós vamos fazer um pouso de emergência Pane aqui. seca. Pode ser que a gente aterrize pode ser que a gente caia o avião e morra todo mundo, porque era essa a sensação, e você não tinha o que fazer. Até saiu o número, eu não lembro se o aumento acho que foi de 8 pontos, eu não lembro o número exato, mas foi muito perto do nosso break-even. Então, a gente tomou um ajuste negativo no dia, fez umas zeragens ali fora de preço e tal, mas acabou não tendo um problema maior. Foi um mês ruim só, mas podia ter sido um desastre. Porque, assim, mas essa sensação é que é ruim, assim, porque realmente não tem o que fazer. Você estava na mão, o prejuízo estava na mão ali da decisão, se não me engano, era o Arminio, na decisão do Arminio ali de quanto ele ia subir a taxa de juros naquele momento. Se ele subisse 10, 15, se ele subisse 20 pontos, ia ser, e aí você entregar o ano. Você entregava facilmente, você entregava o ano. E realmente, essa sensação é terrível. Assim, e acho que não tem mais essa realidade hoje. Não existe mais. Ninguém hoje fala em nenhum tipo de reunião extraordinária A turma tá abrindo o bico com o Fed Funds a 5. Pô, na época que teve... aí eu acho que já é até um pouco mais antigo que você, mas na época o Volcker colocou isso a 20. Pois é. Imagina, pô, hoje é um negócio inimaginável. Não, mas o problema do juro ser 5 agora é porque ele é 5 depois de um período muito longo de juro negativo ou zero, né? Ou zero. E aí o problema não é só o nominal de agora. O problema é essa dinâmica de quão rápido ele chegou a 5 e pouco. O delta. E você tem inúmeras carteiras de bancos que foram montadas a juro de 1, 2. A marcação ao mercado desses caras é extremamente negativa. Talvez não realizem nunca, mas você tem aí um prejuízo. A rapidez desse negócio foi muito grande. E muito tempo com juro muito baixo. Que deixou, assim, quem tem uma boa leva das pessoas. Eu lembro que meu primeiro trabalho, assim que eu saí da faculdade, foi no Santander. Trabalhei no IB do Santander. Fiquei 3 meses, detestei. E aí, eu lembro que boa parte da turma que estava lá no IB era da leva que tinha entrado no mercado logo depois do TARP. Para quem não sabe o que é o TARP, pessoal, o TARP foi o programa, tipo o que os governos fizeram no pós-Covid, que todo mundo entrou em lockdown, e aí teve esse excesso de liquidez para empresas não quebrarem e tudo. O TARP, se não me engano, é Trouble Asset Relief Program, né? Eu acho que era isso. Foi o programa que foi feito nos Estados Unidos porque eles deixaram o Lehman quebrar, que foi extremamente custoso para a sociedade, e aí montaram o TARP para impedir com que isso se contaminasse outros bancos, né? Para o Fed comprar esses títulos. Para o Fed comprar esses títulos e deixar a taxa artificialmente baixa para, enfim, isso nos machucar. E aí boa parte da turma lá do Santander, do lugar que eu trabalhei, eles vinham do pós-TARP. Então, assim, eu trabalhei lá só em 2018, assim, por uma parte muito pequena. Então, era uma área inteira de, assim, sei lá, 60 pessoas, 50 pessoas. Isso lá no Santander, imagina nos outros bancos, assim, que nunca viram uma crise. Que pegaram os Estados Unidos com juro a 0, e pior, 2. Né? Pior que isso, né? Não só não viram a crise, como quando vem a crise, não sabe o que faz. Já assume que a cavalaria vai chegar logo na sequência.
não tem problema, porque se der problema os caras entram Don't aqui, bet against the Fed. e aí o cara vai lá, compra, me tira do buraco aqui, tudo bem. Então fica aquela situação delicada de você quase que poder fazer o que você quiser e se der problema, vem alguém me salvar. Alguém me salva, exatamente. E isso é uma coisa que esse sentimento veio, eu acho que pós 2008, porque lá antigamente você esperava e falava assim, cara... 2008 foi a primeira, né, a experiência disso, e aí é discutível, essa é uma grande discussão sobre isso. Talvez não tenha tido outra opção na época. Porque o que você faz? O problema foi deixar chegar naquele ponto. Uma vez que chegou no ponto e a coisa estourou, talvez fosse muito mais caro você não fazer nada. É a discussão que não tem fim. Tem gente que fala, não pode e tal. Mas a gente sempre brinca que, não é brincadeira, esse negócio é um assunto bem sério, que isso é como se fosse um doente que depende de drogas. Né? Esse estímulo é uma droga. Então, como toda droga, ela tem um efeito X numa primeira dose, esse efeito diminui nas próximas doses. E aí, você precisa de mais droga para gerar o mesmo efeito. E o sentimento que se tem é que sempre que você começa a ter problema, você dá a droga lá para a economia americana, para o global, né, como um todo. E começa a tirar a droga. Tiveram essa experiência em 2017, se não me engano. Começou a tirar um pouquinho, o mercado já estressa de novo. Então volta a dar o remédio. Aí veio 2020, veio a pandemia, aí a quantidade de droga que se deu foi muito maior do que toda a quantidade que já tinha sido administrada desde então. E aí, mas aonde vai parar esse negócio? Quem que é o doente aí? O doente é o dólar, né? Se você está fazendo, quando você faz isso, quem está tomando esse remédio é o dólar. E o dólar vai morrer? Essa é a questão próxima. Hoje você não tem alternativa para ele. Então, assim, agora a gente está tentando tirar um pouco do remédio, né? O Fed está reduzindo o tamanho do balanço, os juros estão mais altos. Então você volta a ter tentar dar um pouquinho mais, voltar a ter um pouco mais de saúde para isso. Mas se fosse um paciente normal, o risco é você matar o paciente, né? Agora, você matar uma moeda, que muita gente, tem gente que defende a tese que no longo prazo, médio, longo, o dólar não vai ser mais a moeda de referência, mas o problema hoje é para onde você vai? Para Bitcoin? Se ele não é a moeda de referência, quem vai ser? Você vai para euro, você vai para o yuan, você vai para onde você vai? Então hoje ainda não é, então é melhor salvar esse, pode não ser perfeito, mas ele ainda é o melhor que a gente tem hoje. Né? Qualquer opção a ele hoje, talvez não seja, hoje não é viável, não tem nenhuma opção viável no curto prazo. Ouro, tem gente que fala, não, eu quero comprar ouro, porque eu acho que o dólar não vai ser mais a moeda de referência. Você vai fazer o que com esse ouro? Vai guardar onde? Não tem carrego, com juro de 6%, 5,5% é caro. E aí vai, todas as teorias, essas teorias de substituição da moeda de referência, elas todas esbarram sempre nesse problema de qual vai ser a próxima moeda de reserva de valor global. Então, ainda está longe, essa discussão ainda vai dar muita água ainda. E também, assim, supondo que de um dia para o outro, o dólar desaparece. Pô, eu acho que de cada 100 dólares que circulam no mundo, 33 são americanos no comércio global. Então é uma coisa que essa moeda, obviamente, assim, hoje a gente vive sob o império norte-americano. Impérios crescem e impérios têm derrocadas. Isso é cíclico, São né? ciclos. Hoje a gente vive sob a hegemonia americana, acho que muito firmada pós Segunda Guerra. Mas quando essa hegemonia cair, a gente não tem a menor noção de quem vai ser digamos, o bastião da hegemonia econômica global, né? Eu não sei qual vai ser a moeda, enfim, a gente tem outras moedas, o dólar ele tá doente, o iene, então, sei lá quando é que ele tá, já é uma moeda esqueleto, né? Não tem nem vida e aí mais. Vira a questão se você vai confiar suas reservas internacionais à China. É complicado esse tema, né? Bastante. Bem complicado. Então, por isso que eu acho que ainda essa mudança de paradigma ainda não vai acontecer tão cedo. Inclusive, eu lembro quando eu estava na escola, inclusive até antes de eu entrar na faculdade,
os professores já até, não sei se alguns tinham algum tipo de viés, tal. Eu prefiro acreditar que não. Mas enfim, eu lembro que colegial, assim, nos idos de 2010, 11, 12, o pessoal falava, não, quando vocês saírem aqui da escola, vocês já vão ver que os americanos já vão ter perdido a hegemonia global facilmente e a China já vai ter já ultrapassou em PPP, em paridade de poder de compra, talvez, não sei o que lá. É ser mais novo, mas assim, dos anos 90 falavam no Japão, né? Todo mundo tinha que aprender japonês porque o Japão ia dominar o mundo. Ah, nos anos 90 era o Japão. O Japão. Depois virou a China. Hoje está todo mundo querendo aprender mandarim porque a China vai dominar o mundo. Vamos ver. Acho difícil. Esse processo é bem... A China merece um outro programa, só para falar de China. Não, tá perfeito. Não sou eu o especialista em China. Não, também, tudo bem, mas a gente pode chamar o especialista e falar lá em Sarasota. Isso, vocês estão convidados. Então, vocês quiserem. O próximo programa vai ser na Flórida, pessoal. Isso, tá ótimo. A gente vai falar de China lá. Exatamente. E você falou essa expressão a partir de amanhã não. A partir do momento que a gente terminar o episódio, essa expressão já entrou no meu caderno de expressões favoritas, que é piquenique na beirada do vulcão. Não é minha essa criação. Eu não lembro quem foi o autor, mas, não, mas eu ouvi, ela reflete muito bem o que. Não, que muito. E você é uma pessoa que às vezes está ouvindo a gente que não é de mercado ou que está aprendendo mercado agora. Quando você fala piquenique na beirada do vulcão, você já materializa exatamente como é que é a sensação. Exato. Assim, já fica muito claro. E aí você contou muito bem do piquenique na beira do vulcão, mas como é que... qual foi um momento assim do mercado, também não sei onde você estava, mas que aí o piquenique foi em São Moritz. Foi um piquenique gostoso, deu tudo certo. Um dia que você fala assim, putz, pegamos na veia esse movimento, ou alguma grande tacada assim que você deu. A gente deu 2 grandes tacadas seguidas, eu acho, na Claritas. Assim. A primeira foi muito curiosa. Assim, a gente... O ano era 2002 também, o comecinho, e a gente estava vivendo aquela crise pré-eleitoral. Primeira vez que o Lula realmente tinha chances de ganhar, o mercado estava apavorado, porque o Brasil não tinha uma condição de caixa externo forte, eles tinham aquele discurso, não vão pagar dívida. Não, o dólar foi para 4 nessa época. Nessa época. Então, assim, o mercado estava estressadíssimo, um monte de gente tentando mandar dinheiro para fora, aquele desespero, assim... Na verdade, essa foi a segunda parte da tacada. Eu tenho que voltar à primeira parte. Eu falei 2001, na época do Armínio e tal. Toda vez que o mercado estressava, em 2001... Então, essa grande porrada, o piquenique lá em São Moritz foi 2 partes. A primeira parte foi na época de 2001. 2001 teve uma situação muito interessante, que foi o seguinte. O Armínio, toda vez que o mercado estressava, o Armínio emitia dívida federal, títulos do Banco Central indexados a dólar. A gente brincava que ele estava emitindo o dólar com a carinha do Armínio. Né? Então o mercado comprava esse título. Mas não era Brady's, né? Não. Local. Então o mercado ficava nervoso, queria dólar, o Banco Central emitia um título em dólar, ele comprava esse título em dólar. Mas era um título em dólar, mas lastreado, não é o dólar de verdade, é o dólar falso, né? O dólar falso não, garantia show. Exato. É o dólar com a carinha do Armínio lá, não é a dólar do George Washington. Né? Mas diferente. O mercado engolia? O mercado comprava esse dólar, acalmava. E qual foi a nossa leitura na época? Quando começou a parecer que o Lula ia ganhar a mesma eleição, é muito óbvio, né? Pensar nisso, mas na época não parecia. Hoje, né? Agora. Eu falo assim, bom, peraí, mas se o Lula vai ganhar, ele for o Lula que ele sempre falou que vai ser, não vai pagar ninguém, vai fazer aquele estrago todo no mercado, os credores não vão querer ser credores desse governo, né? Não vão querer o dólar com a cara de qualquer um que seja ali, né? Eles vão querer o dólar de verdade. Então o que vai acontecer? Eles vão vender os títulos em dólares e vão comprar dólar físico. Dólar. Teoricamente é a mesma coisa, assim, né? Não é... Bom, se acontecer isso, o que vai acontecer com o cupom cambial? Vai subir uma barbaridade, porque o preço desses títulos vai cair. Então o dólar vai subir, o pronto, né, o físico vai subir, e o cupom cambial
Vai pro espaço. Vai para o espaço. Então o que a gente fez? No primeiro momento a gente ficou tomado em cupom cambial. Então foi a primeira grande porrada que a gente deu foi nas posições tomadas em cupom cambial. Que é o DDI. Que é o juro do dólar ali no... Então essa foi a primeira porrada que a gente deu lá em 2021. Na sequência, isso foi a mesma história, né? Então a gente estava ganhando muito dinheiro com isso, os mercados estressaram, como a gente imaginou que iriam estressar, o dólar estava quase 4, o C-Bond, era C-Bond, Brasil 40, negociando abaixo de 50 dólares, estava assim um desastre total e bateu desespero no mercado, não sei, e a gente fez uma reunião, eu lembro disso, na Reding Grifo, a gente, o pessoal da Reding Grifo, o Stuhlberger na reunião, e a gente fez a reunião com vários das figuras que vieram a ser governo depois. Palocci estava na reunião, Mercadante estava na reunião grande, assim, mas pequena, assim, uma reunião com, sei lá, 20 pessoas na sala. E o mercado falando para eles lá, contando que estava todo mundo com muito medo deles serem o que eles estavam falando que ia fazer, e a mensagem foi a seguinte, falou, olha, vocês não vão ter país para governar, porque a coisa vai acabar aqui, vocês vão acabar com o país. Vocês não, né? Esse discurso... E aí logo na sequência dessa reunião, obviamente fizeram outras reuniões com outros banqueiros e outros players aí de mercado, mas na sequência disso veio aquela carta ao povo brasileiro. Logo depois disso. Então a nossa reunião foi talvez uma das reuniões que também ajudou a motivar isso daí, né? A gente fez lá pintou o cenário real, não era nem exagero. E a gente saiu daquela reunião com a convicção que eles não iam dar o default. Eles garantiram com todas as letras, Mercadante, eu vi da boca deles, falaram, nós não vamos, nós vamos pagar tudo, nós não vamos fazer nenhuma ruptura, nós vamos fazer o certo e tal, Palocci, todo mundo falou isso, a gente falou, pô, se isso é verdade, também, se isso vai acontecer mesmo, e a gente parece que vai ser isso, porque eles não tinham muita opção, na verdade. Se eles fizessem assim, se eles radicalizassem na época, aí realmente o Brasil quebrava. Bom, você comprar dívida brasileira a 50 centavos por dólar, que ainda tinha um pagamento de cupom dentro daquele ano, que ainda não era o governo novo, né? Então você tirava o cupom, não lembro quanto era o cupom, sei lá, 6, 7% ao ano. Então você estava comprando o título mesmo a 42 centavos, 43 centavos de dólar. Sendo que não vai ter default, eles vão pagar. Você está pagando um PU próximo de zero numa coisa que vale alguma coisa. Era um yield de 30% ao ano, era um negócio assim absurdo. Então o que a gente fez? O nosso fundo naquela época tiramos as posições de cupom cambial e compramos tudo que a gente podia de Brasil 40. De C-Bonds? Não, era Brasil 40 na época. O CI era um pouquinho mais curto, a gente comprou o Brasil 40. O CI também, os dois, mas eram os dois que negociavam na época. Então assim, a gente comprou um título a 50% de valor de face, que pagava um cupom, que é uma barbaridade, de novo, não lembro exatamente o número, mas era um cupom alto, e que veio e foi honrado. O que aconteceu? O preço desse título não só veio de 40 e 50 para quase 100 em um ano e pouco, então você ganhou mais de 100% na valorização do título, como você recebeu todos os juros. Todo o cupom. Pago nesse período. Então, assim, foi um trade lindo. A gente fez isso, a Reding Grifo fez isso, vários outros, o Garantia também fez isso, muitas outras casas fizeram esse trade. Então era um trade, era confiar que o PT não seria o PT na época, não seria o PT que falou que ia ser o PT na época, e confiar que eles estavam falando a verdade, e falaram a verdade, de fato não fizeram nada radical, pagaram tudo e foi então assim a combinação dessa primeira perna, que foi o trade pessimista, né, apostar que piorava por conta da percepção do dólar e da dívida em dólar, né? Ninguém queria a dívida em dólar emitida pelo BC, queria o dólar. Essa é a primeira parte, e a segunda parte foi a porrada de confiar que
que esses títulos seriam pagos e surfar toda essa melhora que aconteceu em 2003. Teve muita sorte também, lembra? 2003 principalmente foi o ano que a China resolveu acordar para o mundo, então ligou ali o turbo no consumo de commodities, salvou o Brasil praticamente, porque o Brasil não tinha uma situação externa confortável em 2002, em 2003. O que fez com que o Brasil conseguisse se organizar naquele momento foi a participação da China na importação de commodities e a elevação dos preços das commodities que aquele movimento gerou. Então, assim, o Brasil ficou rico de repente, né? Tudo que ele compra ficou barato, porque você tem toda a deflação causada pela melhora de produtividade e tudo mais, e tudo que a gente vendia subiu de preço. Commodities todas valorizaram. Então, para nós foi o melhor dos mundos. É uma melhoria na veia dos termos de troca. Exato. Foi o que aconteceu em 2003. Isso propiciou que, o que a gente fala na época, todo mundo fala, pô, o Lula tem muita sorte, né? Porque o Lula entrou e aconteceu isso. Aí eu brincava que, falou, não é. Quem tem sorte somos nós, brasileiros, de ter tido um cenário econômico tão favorável, com uma equipe de gestão catastrófica, tão ruim. Então, assim, se você está com uma equipe ruim, é melhor que você tenha um cenário bom. Então, a gente, Brasil, não sofreu. Se a gente tivesse tido uma outra realidade ali, uma outra diretriz, seria outro país. Mas, de fato, o fato de ter tido essa sorte global, macro, ajudou o Brasil a passar por esses 2 governos, 3, 4 governos aí, de uma forma um pouquinho mais... Pelo menos os 2 primeiros governos do Lula, depois a coisa deu uma desandada, né? Mas o primeiro e o segundo, até que a gente sobreviveu com uma certa qualidade ali. Eu até falei hoje isso no almoço com um cliente meu. Eu falei para ele, pô, você não lembra acho que isso ficou muito marcado. Em 2009 tinha uma capa da The Economist com o Cristo subindo como se fosse um foguete. Isso era 2009. Cara, 2012 exatamente a mesma capa, com o Cristo caindo como se fosse uma bexiga esvaziando, assim. Num espaço de 3 anos. Mas ali honestamente, para quem estava acompanhando tudo aquilo de perto na época, já dava para perceber que o Brasil estava entrando em rota de colisão. O primeiro mandato da Dilma foi bem complicado e tudo estourou no segundo, né? Inclusive porque ela tomou decisões ali para, de certa forma, mascarar algumas crises e jogou um problema que já existia para depois da eleição, foi reeleita, mas aí não tem como segurar, né? Não, e aí muita coisa veio e aconteceu o que aconteceu. O impeachment acabou sendo o último capítulo dessa história, mas que foi talvez a salvação do Brasil naquela época. A gente chegou muito perto ali do abismo, vamos dizer assim. E o Temer mudou, apesar de ser vice-presidente da Dilma, né? Vocês acompanharam isso bem. Ele mudou, ele deu um cavalo de pau ali em tudo, mudou 180 graus a condução da política. Até a gente brinca aqui com algumas pessoas que talvez ele tenha sido, da história recente, o melhor presidente que a gente já teve. Eu lembro... Você discute, sim, mas acho que na parte econômica, eu acho que isso é muito verdade. Eu lembro que assim, a gente estava... inclusive, eu vou fazer a cobrança aqui de novo pro Marcos vir para cá, pro Marcos Lisboa, que o convidado anterior, que foi o Samuel, já cobrou ele, que eles são super amigos, né? E o Marcos, na época que eu tava lá no INSPER, a gente conversava pra caramba. Marcos, tô te esperando aqui também pros próximos episódios. Eu lembro, numa das aulas magnas que ele dava, eu lembro que ele virou, o pessoal da sala ficou até meio chocado. Ele virou e falou assim, foi logo depois do impeachment. Ele virou e falou assim, pessoal, vou falar uma coisa muito séria pra vocês. O Brasil tem uma dívida de gratidão eterna com o governo Temer. Porque esse cavalo de pau, assim, foi... Cara, deu um outro fôlego. Sim, né? A gente estava indo para um caminho de trevas, assim, bem... Não, a gente ia... eu brinco, a gente tava com... O carro
quase entrando na água ali, na água do mar. Se entra, acabou. Acabou. Né? Aí entra água, areia, arrebentou. A gente deu ali, passou na areia, bateu uma ondinha, conseguiu sair. Mas passou muito perto. E aí, eu queria conversar com você também um pouco sobre assim, você fez a mudança para os Estados Unidos e aí você ficou um tempo lá e falou assim, cara, não, eu acho que eu vou voltar para o Brasil porque tem mato alto ainda para cortar, ainda dá para fazer bastante coisa, tem oportunidade, é lógico que a gente sabe, né, se o Brasil fosse um aluno de escola, a gente não é um aluno nota 9, não é um aluno nota 1 também, mas fica ali no 5, 6, às vezes pega uma recuperação de final de ano, né? Mas como que tá o teu view? Eu sei que é uma pergunta super clichê e difícil de responder. Eu sei que é uma granada que eu jogo no teu colo. Ainda mais que longo prazo no Brasil é uma semana, né? Antigamente era uma hora, agora tá uma semana, um mês, já dá pra gente ter uma certa noção. Mas o que foi essa oportunidade que você enxergou quando você estava lá nos Estados Unidos? Você falou assim, não, eu vou voltar pro Brasil porque eu ainda acho que tem coisa para fazer. Não, eu acho que são duas coisas. A primeira é que, apesar de ter passado dos 50 já, eu acho que eu sou novo ainda. Então, assim, tenho muito gás para trabalhar. Eu gosto muito do que eu faço e tal. Então, assim, e essa veia de querer construir coisas, de querer empreender, de querer... Isso tá no seu sangue e isso não vai morrer nunca. Então, falar, pô, eu ficar lá sem fazer nada, jogando golfe, jogando... Não dá. Você tem mais o que fazer, mais para contribuir. Então, acho que a primeira decisão de ir não é nem necessariamente falar, tem oportunidade. Tem também, essa é a segunda. Mas a primeira é dizer o seguinte, as pessoas são... Elas têm um perfil que você não pode negar. Então, assim, existe... Eu não consigo me enxergar sentado no sofá o dia inteiro assistindo televisão, ou mesmo fazendo alguma outra coisa, que não fazendo isso. É uma coisa que a gente gosta, está sempre ligado, então essa é a primeira coisa. A segunda, quanto à oportunidade, eu acho a gente... Eu falei isso em algumas palestras que a gente teve agora recentemente, mas a gente às vezes fica otimista com o Brasil, a gente confunde as coisas, né? Estou otimista com o Brasil porque estou pessimista com o Brasil porque estou pessimista com o governo. O Brasil não é o governo. O Brasil não é o que está aí. O Brasil tem muito mais do que isso. Então, assim, e esses governos vão e voltam. A gente já viu isso. Eles vão ficar aí. Vão ser 3 anos, que ainda faltam 3 aí, difíceis. Vamos ter que conviver com imposto mais alto. Vamos conviver com algumas outras... estripulias. Eu não quero nem entrar muito nos detalhes, mas acho que dá para perceber já que eu não sou muito fã do que está acontecendo aí. Mas, enfim. Mas eu não acho que isso é um motivo para a gente falar, pô... Vamos jogar a toalha e vamos embora daqui para sempre. O Brasil é muito maior do que isso e diferente de países pequenos que se tornaram meio que escravos ou reféns desses governos mais... Por exemplo, a Venezuela da vida que dificilmente no curto prazo vai conseguir sair desse buraco. O Brasil é muito maior que isso. É muito maior. Você tem setores aqui que são muito mais difíceis de você corromper. O agro... por exemplo, né? Então, eu acho que então, independente desse mau humor de curto prazo que vem desse desgoverno e dessa incompetência que a gente vê aí, eu acho que as oportunidades aqui não acabam. E tem muito... O Brasil é muito grande, é muito diverso. Assim, quando você viaja um pouquinho para fora do eixo Rio-São Paulo, você percebe isso. E a gente está sempre, parece que a gente está sempre com espaço para... O mercado americano está desenvolvido. A gente olha o nosso aqui, tem muita coisa para fazer em várias áreas. Talvez o Brasil nunca seja e nunca cresça e nunca se desenvolva no mesmo ritmo dos asiáticos ou dos Estados Unidos, mas também não vai ficar para trás. Ele vai ser sempre no meio do caminho ali, vai ser sempre entre não vai ser nem a formiga nem a cigarra. Vai ficar ali no meio do caminho, só que isso para nós que estamos nesse mercado, você também está aqui, você enxerga as oportunidades todo dia. E essas crises de curto prazo, que são geradas por governos aí piores, elas acabam se tornando também oportunidades, porque as pessoas precisam investir, as pessoas precisam diversificar os investimentos. Existe no Brasil ainda muito pouca
por exemplo, internacionalização de investimentos. As pessoas conhecem pouco de mercado global. Não é culpa de ninguém, é culpa talvez de um cenário que a gente viveu aqui de juros altos por muito tempo. Ninguém nem tem que incentivo, desestimula. é lógico, não tem incentivo a olhar para fora. O negócio que até o Rodrigo fala muito, fala assim, cara, eu resisto a tudo, menos a tentação e um pré de 15. Exato. E não tem razão mesmo, porque se você fizer qual que é a relação risco-retorno e tal, fazer a técnica da coisa, você vai acabar chegando nessa conclusão. Você fala, não, eu vou aproveitar esse juro alto. Olha o meu custo de oportunidade. Exato. Mas isso daí vai mudando e tem coisas que, apesar do juro alto, você não consegue. O Brasil oferece isso. Eu brinco que o Brasil não é monotemático, mas ele são poucos temas, né? Você tem a renda fixa, sempre foi o grande show aqui, né? Sempre todo mundo faz jogar da ganhou coroa. muito dinheiro. E aí você vai para a bolsa, tem aí 2, 3 setores só para brincar, não tem muito mais coisa. Você tem commodities, tem bancos, um pouquinho de serviços ali, mas também não tem muito mais do que isso. Agora, se você quiser, por exemplo, ter exposição a temas mais de ponta, biotecnologia, inteligência artificial, esse tipo de coisa mais vanguardista, você não pode ficar restrito ao Brasil. Não tem nem como. Você não consegue nem exposição a isso aqui. Você não tem ativo. Você não tem nem ativo. Então, assim, essa parte, essa é uma oportunidade que a gente também já enxergou e falou, pô, demora, tem que passar por, tem que vencer várias barreiras aí, principalmente culturais, né? Porque o cara não quer abrir mão do CDI, aí tem o câmbio, pô, o dólar tá barato, tá caro, é hora de mandar, não é? Mas isso vai se vencendo com a educação. É lento, é um processo que não acaba, mas o processo de educação financeira é fundamental. E a gente tem também esse papel. Não é só gestão. Óbvio que a gente faz a gestão, mas para a gente fazer uma gestão eficiente, a gente tem que mostrar para os clientes o que eles... Não só o que eles estão comprando, mas por que eles estão comprando aquilo e por que eles têm que comprar aquilo. Esse é o mais legal. Fala assim, vê que você está aqui no CDI e tem Bovespa. Basicamente você está exposto a juro Brasil e China. Né? Se a China for bem, você vai bem. Se a China for mal, você vai mal. Ponto. Um pouquinho de serviço aqui e lá, tal, um pouquinho de juros, mas não é. Ah, mas eu queria... Aí você ouve falar que tem temas que estão aí explodindo no mundo, você está totalmente fora desse ambiente. Totalmente fora dessas oportunidades. Então, assim, essa educação a gente também quer passar. E o fato de eu estar lá também por bastante tempo me dá um pouco... Hoje em dia, falar que você fisicamente está presente no lugar te dá alguma vantagem é um pouco falacioso, porque hoje em dia é muito fácil, né? Você conecta com qualquer lugar do mundo, mas respirar aquele ar lá, eu participo de alguns eventos presenciais lá, acho interessante, ajuda, não atrapalha. Respirar o mesmo ar dos caras ali, visitar um hedge fund aqui, outro ali, acho que agrega um valor bom. E todo mundo vibrando aquela mesma coisa, né? Com uma cabeça empreendedora em temas que, por conta dessas características do nosso país de origem, aqui é coisa impensável de fazer, não tem nem, às vezes, ambiente para isso. É restrito. É restrito. É bem mais restrito. Bem mais restrito. Exato. E hoje... Fala um pouco do que você está fazendo. Quem é o Carveles hoje? O Carveles que saiu da Flórida, veio para cá. Eu sei que você ainda mora lá, mas essa ponte aérea um pouco maior ficou um pouco mais frequente. O que você está fazendo hoje? Então, eu falei no começo, mas hoje a gente tem uma gestora. Essa gestora basicamente são pessoas vindas da Claritas, que tem um relacionamento pessoal e profissional já de longa data. E a gente se uniu há um ano ao pessoal da Aquavero e montou e o nosso foco ali é atender não só os clientes, primeiramente os clientes da Aquavero, a gente é aberto a qualquer cliente, mas o nosso foco hoje é um family office com basicamente oferecendo gestão local e offshore para qualquer tipo de cliente, para qualquer tamanho também, que acho que é uma coisa
que também é interessante, porque muito cliente pequeno fala, pô, mas eu não tenho tamanho para investir lá fora. Ou se tem, vai sozinho e acaba sofrendo. Então a gente consegue atender até o cliente pequenininho, modo dizer, mas $100 mil, por exemplo, a gente consegue atender, consegue auxiliar ele a fazer uma carteira lá fora, consegue fazer uma diversificação relativamente boa. Então é basicamente isso. E usar tudo que a gente já sabe, todas a experiência toda para para construir um negócio novo com a cara que o mercado está hoje, né? Por exemplo, participação aqui em podcast, essas coisas eu nunca fiz na vida. Acho que eu fiz 1 ou 2 na vida, talvez. Mas a gente vai aprendendo, né, com o tempo. E essa pergunta que eu vou fazer, eu sei que é uma pergunta assim, eu já vi várias entrevistas, o entrevistador fazendo essa pergunta. É uma pergunta meio clichê, mas às vezes a resposta surpreende. Tá? Então, assim, depois de vários piqueniques na beirada do vulcão e alguns piqueniques em Samoritz também, quando você olha para trás hoje, no começo da tua carreira, o Carveles que estava entrando no City, se você esbarrasse com ele na porta de entrada lá do City no primeiro dia, o que você falaria para ele? É bem complicado isso, né? Porque eu não pensei nessa resposta, mas o que acontece é assim. Quando você toma... Hoje, eu posso te falar com muita convicção que se eu olho para trás, você fala, se arrepende de alguma decisão? Eu não me arrependo de nenhuma. E talvez a razão para isso é porque... Não que eu tenha tomado todas as decisões corretas. Não é isso. É óbvio que se você sabe o outcome, você não vai... Você sabe o final da história, você fala, pô, devia ter comprado em vez de vendido. Mas não é isso. Você nunca vai saber o futuro e, infelizmente, essa viagem no tempo não existe. Então você olha para trás e fala, bom, o que eu poderia ter feito diferente que eu não fiz? Ou que decisão que eu tomei errada? Eu sempre fui muito racional nas minhas decisões. Então, assim... e eu tenho muita convicção também, certeza talvez, que quando eu tomei as decisões relevantes na minha vida, as que realmente mudaram alguma coisa na minha vida, com base nas informações que eu tinha naquela época, era a decisão que eu tinha que ter tomado. Eram as melhores. Pode ser que tenha sido errado. Se eu tivesse tido outras informações, talvez não. Por exemplo, eu tive chance de trabalhar na época no Pactual. Essa é uma história interessante. Assim, em 2000 eu estudei muito tempo com o Calim. Ele se formou comigo, meu amigo de faculdade, e ele foi fazer MBA. Quando ele voltou, eu tentei levar ele para o Matrix, e ele acabou não indo para o Matrix, foi para o Pactual, e nessa mesma época ele me chamou ali um dia para conversar com os caras lá, e fiz lá a entrevista com todo mundo, e eles falam, pô, você não quer vir para cá? Vem para cá, vem para o Pactual em 94, nessa época. Estava começando lá. Começando não, mas já estava lá também. Aquela turma. Mas a época do Paulo Guedes, do Jakurski e do Luiz César. Eu acho que sim. Nessa época eles eram os maiores sócios, talvez. E, pô, na época eu ponderei muito. Eu estava no Matrix, conhecia todo mundo lá, estava muito feliz ali e tal. Eu falei, bom, não vou. Mas não fui porque eu achava que eu estava num lugar que era tão bom quanto e que eu ia performar tão bem quanto se eu fosse para lá. Mas assim, olhando para trás hoje, você fala assim, pô, se você tivesse ido pro Pactual naquela época, não teria sido melhor? Talvez. Todo mundo que estava lá hoje existe a marca Pactual e não tem a Matrix. Exato. E todo mundo que está lá da época que eu não fui para lá, tá muito bem. Tá bem. Não, são pessoas muito bem resolvidas em todos os sentidos, assim, pelo menos financeiro. Financeiramente, que a gente sabe. Então, assim, pô, talvez, se eu tivesse me cruzado na época, pô, você tem a chance, vai, arrisca. Tenta ir para lá. Que o BTG hoje passou por tudo que passou e tal, mas é uma baita instituição. E eu tive a chance de ir, não fui por uma decisão na época que eu julguei correta, que me levou a outras coisas, me levou depois aí para o JP, que me levou a fundar a Claritas, enfim, eu tive uma outra trajetória. Provavelmente, se eu tivesse ido, seria
outro universo, totalmente paralelo, seria outra coisa. É aquela coisa, a gente nunca vai saber se foi bom ou ruim, não tem como saber o resultado. A única coisa que a gente sabe é que as pessoas que estavam lá estão muito bem e talvez eu tivesse nesse grupo, talvez não, mas a gente não vai saber nunca. Então, assim, mas como eu falei no começo, eu acho que com base nas informações que a gente tinha na época para decidir, gastei muita cabeça na época pensando e tal, e eu acho que eu tomei as decisões corretas, consideradas as informações disponíveis para aquele momento. Então, não sei se Não, foi bom. eu respondi o que eu quis saber. Não, respondeu. Foi, inclusive foi muito direto. Falou, pô, a coisa que mais me pisca, né, que mais me incomoda de certa forma, seria essa decisão que você poderia ter tomado. E última coisa que eu quero saber de você, porque o nosso tempo aqui já infelizmente tá chegando no final. Eu sei que, pô, a gente já papo aqui pra ficar 2 horas falando. 2 horas, 3, muito quiser. mais. Inclusive, a primeira vez que eu te conheci lá no escritório, eu falei, não, quero só tomar um café, tomar uma água, então já foi 1h30, né? Então Exato. a gente já gastou um tempo lá. E foi só o começo. E foi só o começo, foi aquele dia que eu te conheci, inclusive. Não repetimos história aqui hoje. Né? Não repetimos história. Exato. Não repetimos história. Quem você gostaria que eu trouxesse pra cá pra bater um papo? Uma pessoa que ou você trabalhou, ou que você admira e que você acha que toparia bater um papo aqui comigo? Cara, eu vou... Que ainda não veio, né? Claramente. Chama o Carlos Ambrosio. Carlos Ambrosio. Foi presidente da Ambima, meu sócio de longa data lá na Claritas. Gosto muito dele, do Carlinhos. E tem uma história muito legal também, quer dizer, a gente tem uma história muito parecida, né? Porque a gente trabalhou no Matrix juntos, depois trabalhou na Claritas lá, ele foi meu sócio lá durante muito tempo. Depois eu saí e ele acabou... Hoje ele é o CEO da Avenue, então eu acho que ele é uma história interessante. Foi presidente da Ambima, ele tem essa experiência interessante também, então se você puder, até eu vou recomendar. Excelente. Marcelão, obrigado pela disponibilidade, pelo teu tempo aqui. Pessoal, eu espero que vocês gostem muito. Episódio muito rico, muita história bacana. Marcelão daqui a pouco já tá indo embora para os Estados Unidos, então a gente conseguiu essa janela muito difícil na agenda dele. Então, o episódio tá aqui pronto para vocês. De novo, super obrigado, honrado de ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom falar com gente inteligente que conhece, que conduz muito bem o papo aqui. Obrigado de novo. Valeu, pessoal. Um abraço.